Ao Pai do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para nossa edificação. Quero falar aqui a respeito do arrebatamento da igreja. Jesus, ele vai voltar. Se você crê, ele vai voltar. Se você não crê, Jesus vai voltar. Se você está preparado, Jesus vai voltar. E se você não estiver preparado, Jesus, ele vai voltar, ok? Então nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Vamos escutar esse áudio. Vamos escutar esse áudio que fala da vinda do nosso Cristo, o arrebatamento da igreja. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Então nós vemos aqui que mostra o arrebatamento da igreja. E nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos que o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Vamos ler. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz assim: Eis que cedo venho. Jesus, ele vai voltar. A qualquer momento, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E nós estamos aguardando esse arrebatamento. Muitos dizem que arrebatamento antes da grande tribulação é uma mentira. Mas vamos lá. Nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos que o arrebatamento da igreja vai ser a qualquer momento. Mateus capítulo 24, versículo 42, de vigiais, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que advém o vosso Senhor Jesus Cristo. Então, vigilância, a pergunta se faz, é para hoje ou é para amanhã? É para hoje. Quem está em vigilância não é para amanhã, é para hoje estar em vigilância. Nós cremos também que o arrebatamento da igreja, Jesus vai virar de repente, numa hora que ninguém pensei. Mateus capítulo 24, 42. Jesus disse, ele vem a hora que não pensei. Então, que hora é essa? É um momento que ninguém imagina. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser à noite, de madrugada, qualquer hora Jesus pode voltar. Ok? Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, que fala sobre a vinda de Cristo em glória, e todos os olhos verão, nós cremos sim, mas aí não é arrebatamento, aí será a vinda de Cristo para Israel. Salvação de Israel está lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, todo Israel será salvo. Julgamento das nações, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, onde ele vai separar bode e ovelha, e esse julgamento é aqui na terra. Zacarias capítulo 14, 4 e 5, que ele vai pisar aqui na terra. Arrebatamento, Jesus não vem aqui na terra. É a igreja que sobe para encontrar o Senhor nos ares. Então, existe essa diferença. Arrebatamento e vinda de Cristo em glória. Não é o mesmo evento, porque aonde a igreja vai encontrar Jesus? Nos ares ou na terra? Para aqueles que creem que a igreja, as ovelhas é a igreja, então esse julgamento é aqui na terra. E como é que Paulo disse que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares? Ok? Este é um grande problema para aqueles que não creem no arrebatamento antes, que é o pós-tribulacionista, que diz que a igreja passará pela grande tribulação. Se a igreja passa pela grande tribulação,
e essas ovelhas é a igreja, então na visão pós, a igreja sobe, os ímpios serão destruídos, depois a igreja, enquanto o Senhor nos usar, não vai para o céu, desce novamente e entra no milênio. Então quem é que entra no milênio na visão pós? É só a igreja, ok? Se só entra só a igreja, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, diz que o diabo será preso por 1000 anos para não enganar as nações. Quem são essas nações que só entra a igreja no milênio? Em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e 8, depois acabando os 1000 anos, Satanás será solto, enganará as nações. Quem são essas nações, na visão pós-tribulacionista, que só entra a igreja no milênio? Ok? Este é o problema para o pós-tribulacionista. Mas voltando, nós como pré-tribulacionistas, nós aguardamos arrebatamento da igreja a qualquer momento. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, eis que venho sem demora. Então, Jesus vai voltar. Então, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, eis que cedo venho. Significa que Jesus não está tardando. Para muitos, Jesus está tardando. Para outros, acho que Jesus não vai voltar. Mas o que é que Pedro ele explica? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim: primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, segundo a sua própria concupiscência, e dirão: onde está a vinda de Cristo? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre. Então, cadê Jesus? Que disse que ia voltar. Esses crentes dizem que Jesus vai voltar, e até agora não voltou. Cadê ele? Então é escarnecedor. Mas a Bíblia diz, irmão, aqui, ó, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim: mas o Senhor não retarda a sua promessa, por algum tempo tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todo venha a se arrepender. Tudo tem o seu tempo determinado, ok? Jesus ele vai voltar. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo do homem ele precisa de dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Deus não precisa de tempo. Deus usa o tempo. Ele vem na hora que ele quiser, ok? Mas para muitos, Jesus acha que não vai voltar. Uma coisa é certa: prepara-se, que Jesus vai voltar. Se você crê, Jesus vai voltar. Se você não crê, Jesus ele vai voltar. Se você está preparado, Jesus vai voltar. E se você não estiver preparado, Jesus ele vai voltar. Se você dá crédito no que estou falando, Jesus ele vem. E se você não der crédito, Jesus ele vem de todo jeito. Porque em João capítulo 14, versículo 1 em diante, Jesus diz assim: ó, não se turbe os vossos corações. Creis em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Uma coisa é certa: o que está escrito aqui na palavra de Deus, guerras, está se cumprindo. Fome está se cumprindo. Nação contra nação, reino contra reino, está se cumprindo. Jesus falou que nos últimos tempos seria violência, está se cumprindo. A iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando, está se cumprindo na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que haverá escândalo entre as religiões, haverá escândalo na política, na sociedade e na família. Está se cumprindo na palavra de Deus. Tudo isso que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus. Então, o que eu posso dizer? Se prepare, Jesus ele vai voltar. Haverá duas surpresas. Primeira surpresa, o arrebatamento, qualquer momento, para aqueles que subir. Vai ser surpresa quando ele ver, a Bíblia diz, o nosso Senhor Jesus Cristo, face a face. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: assim como ele é, nós o veremos. Então será surpresa naquele grande dia, porque a gente crê que Jesus vai voltar, mas pode ser hoje, e de repente aconteceu o arrebatamento da igreja. Qual é a segunda surpresa? A segunda surpresa é aqueles que
não deu crédito à palavra de Deus, que não estava preparado e ficou no arrebatamento da igreja. Então, esse será a surpresa para quem ficar. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja a palavra de edificação.